Você já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava refletida ali? Não falo de rugas ou cabelos brancos, mas daquele olhar, um olhar vazio, sem confiança, questionando tudo ao seu redor. Foi assim que eu vivi por 35 anos. 35 anos, olhando para os meus olhos todas as manhãs e perguntando: será que o problema realmente sou eu? Meu nome é Aparecida, mas todos me chamam de Cida. E por muito tempo, acreditei que eu estava perdendo minha sanidade. Cada lembrança, cada certeza, cada pequeno detalhe da minha própria vida, tudo era questionado, invalidado, reescrito, como se eu fosse apenas uma espectadora confusa da minha própria história. Já se pegou pedindo desculpas por algo que você tem certeza que não fez? Ou duvidando de uma memória que, no fundo, você sabe que é real? Imagina fazer isso todos os dias, por décadas. Imagine acordar cada manhã com um nó na garganta, tentando lembrar o que você pode ter esquecido, o que você pode ter feito de errado, o que pode usar contra você mais tarde. Quando conheci Renato naquela apresentação da orquestra em 1985, em São João del Rei, achei que tinha encontrado meu príncipe, um homem culto, respeitado, professor de literatura. Ele me olhava como se eu fosse a mulher mais interessante do mundo. Você tem mãos de quem conta histórias, ele disse no nosso primeiro encontro. Ironicamente, anos depois, eu já não sabia mais se as histórias que contava eram verdadeiras ou fabricadas na minha mente confusa. Sabe o que é mais assustador em um relacionamento como o meu? A lentidão. A forma gradual, quase imperceptível, com que você vai sendo desmontada. Um comentário hoje, uma correção amanhã, uma dúvida plantada no dia seguinte. Como aquela história do sapo na panela. Se você aumenta a temperatura devagar, ele não percebe que está sendo cozido vivo. Eu era professora, formada em magistério. Tinha opiniões, sonhos, certezas. Ensinava crianças a lerem o mundo. E aos poucos fui perdendo a capacidade de ler o meu próprio. Cida, não foi isso que combinamos. Cida, você está confusa de novo. Não era isso que estava na lista de compras que eu te dei. As palavras dele eram como pequenas gotas d'água caindo sobre uma pedra, isoladamente inofensivas, mas contínuas o suficiente para, com o tempo, abrirem uma cratera no meu senso de realidade. Tenho 63 anos hoje, em 2025. Estou divorciada há 5 anos. E ainda me pego, em certos momentos, olhando para o relógio de parede da minha pequena sala e pensando: será que está mesmo marcando a hora certa? Ou estou atrasada para algo importante que esqueci? Esta não é uma história sobre vitimismo. Tampouco é um conto com lições simplistas sobre superar e seguir em frente. É o relato de uma mulher que, por 35 anos, viveu em uma realidade construída por outra pessoa. Uma mulher que precisou aprender a confiar em si mesma novamente, reconstruindo cada tijolo da sua identidade. Se você já sentiu sua realidade se desintegrando nas mãos de alguém que dizia te amar, esta história é para você. Se você conhece alguém que parece cada vez menor, mais insegura, mais confusa perto de seu companheiro, preste atenção. E se você nunca viveu isso, agradeça, mas saiba reconhecer os sinais. Porque o terror verdadeiro não está nos filmes de suspense ou nas histórias de terror. Está no momento em que você pensa: será que estou realmente ficando louca? Nasci em 1962, numa Minas Gerais, onde o tempo parecia mais lento e as tradições mais fortes. São João del Rei, minha cidade natal, era um lugar onde as igrejas barrocas contavam histórias nas suas paredes douradas, e o trem Maria Fumaça ainda cortava as ruas de paralelepípedos com sua fumaça e seu apito característico. Cresci ouvindo minha mãe dizer que uma moça de família precisava de 3 coisas: honestidade, discrição e um bom casamento. Deus sabe que eu tentei seguir esses conselhos à risca. Fui a primeira da minha família a completar estudos além do ginásio. Formei-me professora em 1983, com muito orgulho e contra a vontade do meu pai, que achava que era estudo demais para quem ia acabar na cozinha de um marido.
Minha mãe, Dona Terezinha, costureira de mão cheia, economizou por anos para que eu pudesse estudar. Guardava moedas num pote de azeitonas vazio, escondido no fundo do guarda-roupa. Estudo ninguém tira de você, minha filha, ela dizia, enquanto suas mãos calejadas contavam as moedas na mesa da cozinha. Comecei a dar aulas no grupo escolar Tomé Portes del Rey logo depois de formada. Alfabetização era minha paixão. Ver aqueles olhinhos brilhando quando descobriam que podiam decifrar as palavras do mundo. Ah, isso não tem preço. Eu tinha meu próprio dinheiro, meus livros, minhas amigas professoras com quem tomava café nas tardes de quinta-feira na confeitaria da Dona Alzira. Aos 22 anos, eu era o que se podia chamar de uma mulher independente para os padrões da minha cidade no início dos anos 80. Morava ainda com meus pais, claro. Moça solteira não saía de casa, a não ser para casar. Mas tinha minhas pequenas liberdades. Minha irmã Conceição dizia que eu era moderna demais, porque eu usava calças jeans e tinha comprado com meu próprio dinheiro um toca-fitas portátil onde escutava Rita Lee e Cazuza, para horror da minha mãe. Foi em 1985 que tudo mudou. A Universidade Federal da nossa cidade estava organizando um evento cultural, e a escola onde eu dava aulas foi convidada a participar. Preparamos uma apresentação de coral com as crianças do 3º ano, e eu fui designada para ajudar também na recepção depois do evento principal. Foi ali, servindo taças de vinho em uma bandeja de prata emprestada, que conheci Renato Menezes. Ele havia acabado de chegar de Belo Horizonte para assumir a cadeira de literatura brasileira na universidade. Alto, de porte elegante, barba bem aparada e óculos de armação dourada que lhe davam um ar intelectual. Tinha 35 anos, 13 a mais que eu, e uma maneira de falar que fazia todo mundo se calar para ouvi-lo. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti um frio na barriga que nunca tinha experimentado. Ele pegou uma taça da minha bandeja e, ao invés de simplesmente agradecer e se afastar como os outros convidados, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você tem mãos de quem conta histórias." Fiquei tão desnorteada que quase derrubei a bandeja. Ninguém nunca havia reparado nas minhas mãos, muito menos feito um comentário tão peculiar sobre elas. Mais tarde, ele me explicaria que mãos que contam histórias são aquelas que gesticulam com precisão, que se movem com propósito, que parecem querer desenhar no ar as palavras da boca. Mãos de professora, ele diria com aquele sorriso que me fazia esquecer de respirar. Nas semanas seguintes, Renato apareceu, por acaso, na livraria onde eu comprava materiais para minhas aulas, no cinema do Centro Cultural, onde eu havia ido com minhas amigas professoras, e finalmente na missa de domingo, onde se sentou ao lado da minha família, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Meu pai, homem de poucas palavras, ficou impressionado com o doutor professor. Minha mãe não cabia em si de orgulho quando Renato pediu permissão para me cortejar oficialmente. Para uma família simples como a nossa, meu pai era funcionário dos Correios e minha mãe costureira, ter um genro professor universitário era quase como ganhar na loteria. "Ele é um partido e tanto, Cidinha", minha mãe sussurrava, enquanto lavávamos a louça depois que Renato tinha ido embora, após um dos muitos jantares em nossa casa. "Homem estudado, de boa família, com futuro garantido, e olha como ele é educado." De fato, Renato era a personificação da polidez. Trazia sempre pequenos presentes. Um livro de poemas para mim, doces para minha mãe, um bom vinho para meu pai. Falava de literatura, política e artes com uma desenvoltura que nos deixava a todos fascinados. Em uma cidade pequena do interior de Minas, ele parecia saído de outro mundo, um mundo ao qual, de repente, eu tinha acesso. Naqueles primeiros meses, eu vivia em uma espécie de conto de fadas particular. A professora primária e o professor universitário. A menina simples e o homem sofisticado. Eu me sentia especial, escolhida. Quando ele me levava para jantar no melhor restaurante da cidade, eu notava os olhares das outras mulheres. Inveja, admiração, curiosidade. O que ele viu nela? Eu quase podia ouvi-las pensando, e eu mesma me perguntava isso às vezes.
O que um homem como Renato tinha visto em mim? Você é autêntica, ele dizia. Diferente dessas mulheres superficiais da academia. Você tem uma conexão real com as pessoas, com as crianças que ensina. Isso é raro, Cida. Você é rara. E assim, embalada por palavras bonitas e pela aprovação entusiasmada da minha família, eu disse sim quando ele me pediu em casamento, apenas 6 meses depois de nos conhecermos. Eu estava prestes a completar 23 anos e acreditava ter encontrado não apenas o amor da minha vida, mas também um homem que valorizava exatamente o que eu era. Mal sabia eu que, anos depois, essa mesma voz que me elevava aos céus seria a mesma a me convencer que eu não era capaz nem de confiar nas minhas próprias memórias. O início do nosso casamento foi como um daqueles filmes românticos da sessão da tarde. Morávamos em uma casa charmosa na Rua das Acácias, com um pequeno jardim onde plantei hortênsias e rosas do deserto. Renato tinha horários flexíveis na universidade e eu continuava dando aulas no grupo escolar. Nos fins de semana, recebíamos seus colegas professores para jantares, onde ele brilhava com sua erudição, enquanto eu servia a comida que havia passado o dia preparando. Era 1986, quando comecei a notar as primeiras nuvens no nosso céu, até então perfeitamente azul. Cida, você esqueceu de pegar minha camisa na lavanderia. Renato comentou uma noite, enquanto se arrumava para uma palestra. Mas você não me pediu para pegar camisa nenhuma. Respondi confusa. Ele suspirou, aquele suspiro longo e impaciente que, anos mais tarde, eu aprenderia a temer. Falei com você ontem de manhã na cozinha. Você estava preparando o café e disse, pode deixar, amor. Seu tom era de quem explica algo óbvio a uma criança. Revirei minha memória. Não me lembrava desta conversa. Mas Renato parecia tão certo. Desculpe. Murmurei. Devo ter esquecido. Foi só uma camisa, um pequeno incidente. Mas foi o primeiro de muitos momentos em que me vi pedindo desculpas por algo que não tinha certeza de ter feito, ou deixado de fazer. Semanas depois, recebemos um casal amigo para jantar. Durante a conversa, mencionei um filme que todos havíamos assistido juntos no cinema. E o vento levou. Cida, querida, Renato interrompeu com um sorriso afável. Nós nunca assistimos a esse filme no cinema. Foi Casablanca, lembra? É um clássico em preto e branco também. Você deve estar confundindo. Fiquei em silêncio, envergonhada. Tinha certeza que era E o Vento Levou. Lembrava-me perfeitamente do vestido vermelho de Scarlett O'Hara, das conversas que tivemos depois sobre a Guerra Civil Americana. Mas nossos amigos assentiram, concordando com Renato. E por que ele mentiria sobre algo tão trivial? É verdade, acabei concordando. Estou confundindo os filmes. O terceiro episódio aconteceu quando engravidei do nosso filho, Leonardo, em 1987. Estávamos escolhendo nomes, e eu tinha certeza absoluta que havíamos concordado com Daniel se fosse menino. Nunca concordei com esse nome, Renato disse quando o mencionei novamente já no 7º mês. Sempre disse que queria Leonardo, como meu avô. Mas, Renato, nós conversamos sobre isso por semanas. Você até escreveu Daniel naquele bloquinho de nomes que mantínhamos na mesa de cabeceira. Que bloquinho? Nunca fizemos lista nenhuma, Cida. E de fato, quando fui procurar o tal bloquinho, ele não estava mais lá. Teria eu imaginado tudo aquilo? Eram pequenas coisas, tão pequenas que pareciam insignificantes. Um compromisso que eu jurava que era em um dia, mas que Renato insistia ser em outro. Palavras que eu tinha certeza que ele havia dito, mas que ele negava veementemente. Promessas que pareciam evaporar no ar, como se nunca tivessem existido. Você sempre foi tão distraída assim? Ele perguntava, com um tom entre preocupado e divertido. Ou está ficando pior com a idade? Eu tinha apenas 25 anos. Quando Leonardo nasceu, em outubro de 1987, a alegria de ser mãe temporariamente ofuscou minhas preocupações crescentes. Durante a licença maternidade, vivi intensamente aquele momento mágico com meu bebê. Mas à medida que ele crescia, as situações confusas voltaram a surgir.
agora envolvendo também nosso filho. Não vamos levar Leonardo ao pediatra hoje? Achei que a consulta fosse às 15 horas, perguntei numa quinta-feira, enquanto arrumava a bolsa do bebê. A consulta é semana que vem, Cida, Renato respondeu sem tirar os olhos do jornal. Eu te disse isso ontem à noite. Não, tenho certeza que é hoje. Até marquei na agenda. Quando verifiquei a agenda, a data estava marcada para a próxima semana, não para aquele dia. Mas eu tinha absoluta certeza de ter escrito 15 horas, doutor. Roberto, para aquela quinta-feira específica. Era como se alguém tivesse alterado minha própria letra. Viu só? Renato sorriu com condescendência. Você precisa prestar mais atenção. E se eu não estivesse aqui para te lembrar? Levaria nosso filho a uma consulta inexistente. Aquele comentário doeu mais do que deveria. Era verdade. E se eu não fosse capaz de cuidar adequadamente do meu próprio filho por causa dessa distração crescente? Comecei a duvidar de tudo. Das minhas lembranças, das minhas capacidades, do meu julgamento. Passei a verificar tudo 2, 3 vezes. Anotava conversas importantes em lugares secretos, tentando criar evidências da minha própria realidade. O problema é que, em um jogo onde as regras mudam constantemente sem aviso, é impossível vencer. Numa noite de 1992, quando Leonardo tinha quase 5 anos, tivemos a primeira grande discussão sobre minha memória falha. Eu havia comprado um presente de aniversário para a filha da minha irmã, Conceição, um conjunto de aquarelas que a menina havia pedido. Guardei a caixa no armário do nosso quarto, mas quando fui buscá-la no dia da festa, não a encontrei. Renato, você viu as aquarelas que comprei para a Luciana? Perguntei, revirando as gavetas. Que aquarelas? Ele respondeu, erguendo os olhos do livro que lia. O presente da Luciana. Uma caixa grande de aquarelas profissionais. Coloquei bem aqui, nesta gaveta. Cida, você não comprou aquarelas nenhuma, ele disse com um tom paciente. Você me disse que ia comprar um livro para ela, lembra? Não, Renato, eu comprei as aquarelas, na papelaria central. Elas custaram quase todo o meu salário da semana. Ele fechou o livro, levantou-se e veio até mim. Colocou as mãos nos meus ombros e olhou diretamente nos meus olhos. Querida, você está confundindo as coisas de novo. Você comentou sobre as aquarelas, mas decidimos que era caro demais. Você comprou O Pequeno Príncipe na livraria. Está na sala, dentro da sacola de presentes. E estava. Uma cópia linda de O Pequeno Príncipe, embrulhada em papel de presente, com um cartão assinado com a minha letra. Mas eu não me lembrava de ter comprado aquele livro. Não me lembrava de tê-lo embrulhado. Não me lembrava de ter escrito aquele cartão. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro. Havia algo profundamente errado acontecendo, ou comigo ou com minha realidade. E a perspectiva mais assustadora era que eu não conseguia mais distinguir qual das duas. Talvez eu devesse consultar um médico, sugeri timidamente no café da manhã seguinte. Acho uma ótima ideia, Renato respondeu, surpreendendo-me com seu apoio. É melhor investigarmos isso antes que fique mais sério. Não quero que você acabe como minha tia Eulália, que morreu confusa e sozinha num asilo. Foi assim que o medo se instalou permanentemente na minha vida. O medo de estar perdendo minha sanidade, minha memória, minha capacidade de discernir o real do imaginário. Um medo tão profundo que me fazia aceitar a versão de Renato sobre qualquer evento, mesmo quando todo o meu ser gritava que havia algo errado. E enquanto esse medo crescia, outra coisa diminuía. Eu mesma. Minha voz, minha certeza, minha identidade. Como água escorrendo entre os dedos, eu começava a desaparecer. O ano era 1998. Leonardo tinha 11 anos e acabara de entrar no ginásio. Eu continuava lecionando para crianças do primário, embora Renato mencionasse com frequência cada vez maior que eu poderia parar de trabalhar. Meu salário como professor titular já é suficiente para nós, Cida. E você parece tão cansada ultimamente. Foi naquele abril, com as chuvas se despedindo de Minas Gerais, que aconteceu o que chamo hoje de meu despertador quebrado.
O evento que deveria ter me acordado, mas que apenas soou brevemente antes de ser silenciado por anos. Minha mãe havia falecido 2 meses antes, após uma pneumonia que se complicou rapidamente. Eu ainda estava de luto, carregando aquela dor silenciosa que filhas sentem quando perdem suas mães. O quarto de hóspedes da nossa casa estava cheio de caixas com pertences dela, que meu pai, incapaz de lidar com as lembranças, havia me pedido para guardar. Naquela tarde de sábado, Leonardo estava na casa de um amigo para um trabalho de ciências, e Renato havia ido ao Centro Cultural para uma palestra. Decidi finalmente enfrentar as caixas da mamãe. Entre roupas dobradas com capricho e santinhos de papel, encontrei uma caixa de sapatos repleta de fotografias antigas. No fundo dela, um envelope amarelado chamou minha atenção. Para Cida, aniversário de 15 anos. Dentro, encontrei não apenas fotos da minha festa de debutante, mas também um diário com capa de tecido florido que eu não me lembrava de ter recebido. Na primeira página, a caligrafia delicada da minha mãe. Para minha Cidinha registrar suas memórias mais preciosas. Com amor, mamãe. Abri o diário, suas páginas em branco um tanto amareladas pelo tempo. Por que nunca o havia usado? Por que não me lembrava deste presente? Intrigada, voltei a examinar o envelope e encontrei um bilhete solto. Filha, encontrei este diário no fundo do seu antigo guarda-roupa quando estávamos nos mudando. Você nunca chegou a usá-lo, então achei que talvez quisesse tê-lo agora. Sempre foi boa com as palavras, devia registrá-las. Com amor, mamãe. O bilhete estava datado de 3 anos atrás. Mamãe havia me devolvido o diário, e eu não tinha recordação nenhuma disso. Inquieta, continuei remexendo nas fotografias quando uma em particular me fez congelar. Eu, aos 22 anos, de vestido branco simples, segurando um pequeno buquê de margaridas amarelas diante da igreja matriz de São João del Rei. Ao meu lado, Renato, mais jovem, sorria para a câmera com sua barba bem aparada e óculos de armação dourada. Virei a foto e li a inscrição com a letra da minha mãe. Casamento da Cidinha e Renato, janeiro de 1985. Algo estava errado. Eu me lembrava claramente do meu buquê de margaridas, mas não amarelas. Eram brancas. Eu tinha certeza absoluta disso, pois havia insistido na cor contra a vontade de Renato, que preferia rosas vermelhas. Flores de beira de estrada, ele havia dito sobre minhas margaridas brancas. Brancas, não amarelas. Com mãos trêmulas, examinei mais fotos do casamento. Em todas, o buquê era de margaridas amarelas. Seria possível que eu tivesse imaginado essa discussão sobre as flores? Que minha memória tivesse criado uma história completamente diferente da realidade? O telefone tocou, interrompendo meu devaneio. Era Conceição, minha irmã. Seição, preciso te perguntar uma coisa estranha, falei após os cumprimentos habituais. Você se lembra de qual era a cor das margaridas do meu buquê de casamento? Houve uma pausa do outro lado da linha. Margaridas? Cida, você não usou margaridas no seu casamento. Era um buquê de rosas vermelhas. Renato fez questão, lembra? Disse que margaridas eram flores de beira de estrada. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Sentei-me na beirada da cama, com o telefone fixo tremendo em minha mão. As fotos à minha frente mostravam claramente margaridas amarelas. Você tem certeza disso, Seição? Absoluta. Até guardei uma rosa do seu buquê prensada em um livro. Por que está perguntando isso agora? Por nada. Só estou organizando algumas fotos antigas da mamãe. Depois de desligar, fiquei olhando fixamente para aquelas fotografias. Ou minha irmã estava completamente equivocada, ou as fotos que eu estava vendo não eram verdadeiras, ou... E este pensamento me apavorava. Eu estava perdendo completamente a noção da realidade. Com um impulso súbito, recolhi as fotografias e o diário vazio, e os guardei na minha bolsa de crochê. Precisava falar com meu pai. Ele se lembraria com certeza. Renato voltou mais cedo da palestra, encontrando-me arrumada para sair. Aonde vai? Perguntou,
pendurando o casaco no cabideiro da entrada. Visitar papai. Estou com saudade dele. Agora? Já está quase anoitecendo, Cida. As estradas ficam perigosas e Leonardo volta daqui a pouco. É rapidinho, volto antes do jantar. Leonardo sabe se virar, já não é mais criança. Ele bloqueou sutilmente meu caminho até a porta. Você ligou para seu pai antes? Sabe se ele está em casa? Não, mas... Melhor ligar primeiro. Ele pode ter saído. Seria uma viagem desperdiçada. Quando tentei ligar, ninguém atendeu na casa do meu pai. Renato sorriu com aquele ar de eu avisei que eu conhecia tão bem. Viu só? Ele deve ter ido à missa das 6. Vamos jantar. Você visita ele amanhã. Guardei as fotos e o diário no fundo da gaveta das minhas roupas íntimas naquela noite. Sentia-me estranhamente agitada, como se tivesse descoberto algo importante, mas não conseguisse entender exatamente o que. Na manhã seguinte, enquanto Renato levava Leonardo para o treino de futebol, decidi ligar novamente para meu pai. Pai, o senhor se lembra qual era a cor das flores do meu buquê de casamento? Ele pensou por um momento. Eram margaridas brancas, filhinha. Sua mãe tentou te convencer a usar rosas. Dizia que era mais tradicional, mas você bateu o pé. Sempre teimosa como sua avó. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As fotos mostravam margaridas amarelas. Conceição dizia que eram rosas vermelhas. Meu pai afirmava que eram margaridas brancas. E o senhor tem alguma foto do meu casamento? Tenho um álbum inteiro que sua mãe organizou. Quer que eu procure? Por favor, pai, é importante. Quando desliguei, minha cabeça rodava. 3 versões diferentes da mesma memória. Pela primeira vez, não era apenas a minha palavra contra a de Renato. Havia mais pessoas, havia evidências físicas envolvidas. Algo não se encaixava e eu precisava descobrir o quê. Não sabia ainda, mas aquele diário vazio seria o início da minha salvação. E as margaridas de cor incerta, o primeiro tijolo a ser removido de uma parede de mentiras cuidadosamente construída ao meu redor por mais de uma década. Passei os dias seguintes num estado de alerta constante, como um animal que pressente uma tempestade chegando. A discrepância entre as fotografias e os testemunhos havia aberto uma fresta na realidade que Renato vinha tecendo ao meu redor. Uma fresta pequena, mas suficiente para que eu vislumbrasse algo além. À noite, enquanto todos dormiam, comecei a escrever no diário encontrado entre os pertences da minha mãe. Não anotações triviais sobre o cotidiano, mas registros precisos de conversas, acontecimentos, promessas feitas, data, hora, local, pessoas presentes, como uma escrivã meticulosa documentando sua própria vida. O diário se transformou na âncora da minha sanidade. 15 de abril de 1998, 19h45. Renato disse que Leonardo tem consulta com o dentista amanhã às 14 horas. Confirmei 2 vezes. Ele ficou irritado na segunda confirmação. Uma semana depois daquela descoberta perturbadora com as fotografias, consegui visitar meu pai. Ele me mostrou o álbum do meu casamento, cuidadosamente montado por minha mãe. Nas fotos daquele álbum, eu segurava um buquê de margaridas brancas, exatamente como eu me lembrava. Você estava linda naquele dia, meu pai comentou, seus olhos marejados. Sua mãe chorou a cerimônia toda. Ela adorava o Renato. Achava que ele era tudo que você merecia. Engoli em seco, não querendo alarmar meu pai. As fotos estão um pouco amareladas, não é? Normal, depois de tanto tempo. Papel fotográfico envelhece assim mesmo. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. As fotos que encontrei mostravam margaridas amarelas. O álbum do meu pai mostrava margaridas brancas. A memória de Conceição apontava para rosas vermelhas. Era como se existissem 3 versões diferentes do meu próprio casamento. Como foi a visita ao seu pai? Renato perguntou quando cheguei. Foi boa, vimos fotos antigas. Que fotos? Hesitei por um momento. Algo me dizia para não revelar tudo. Fotos da família, da mamãe nova. Ele assentiu, aparentemente desinteressado, e voltou ao jornal que lia. Mas percebi seu olhar me seguindo enquanto eu guardava minha bolsa. Haveria mais alguma coisa que eu não estava vendo?
Naquela noite, escrevi longamente no diário sobre as diferentes versões do buquê. No dia seguinte, procurei as fotos que havia escondido na gaveta para comparar com minhas anotações. Elas não estavam mais lá. Revirei a gaveta, depois todas as outras. O guarda-roupa inteiro. Nada. As fotografias haviam sumido, como se nunca tivessem existido. Renato? Perguntei durante o café, tentando manter a voz casual. Você mexeu nas minhas gavetas ontem? Ele ergueu os olhos da xícara, genuinamente surpreso. Por que eu faria isso? Não encontro algumas fotos que guardei lá. Que fotos? Do casamento. Encontrei entre as coisas da mamãe. Ele franziu o senho. Não vi foto nenhuma. Você tem certeza que guardou lá? Não deixou na casa do seu pai? Tenho certeza absoluta. Bem, ele deu de ombros. Você tem andado distraída. Semana passada jurou que havia comprado leite e não tinha nenhum na geladeira, lembra? Ali estava novamente. Aquela insinuação sutil de que eu não podia confiar em mim mesma. Mas desta vez, em vez de duvidar de minha memória, senti algo diferente crescer dentro de mim. Raiva. Eu sei o que vi, Renato, e sei onde guardei aquelas fotos. Ele levantou as mãos em gesto apaziguador. Calma, Cida, só estou tentando ajudar. Olha, depois do trabalho posso procurar com você, está bem? Assenti, mas a sensação inquietante persistia. Naquela tarde, fugi mais cedo da escola e fui até a casa da minha irmã Conceição, que morava a 30 minutos de distância. Conceição, perguntei sem rodeios após aceitar um café. Você tem alguma foto do meu casamento? Acho que sim, no álbum da família. Por quê? Quero ver como eu estava naquele dia. Ela sorriu, confusa com meu interesse repentino, mas foi buscar o álbum. Quando o abriu na página do meu casamento, precisei de toda a minha força para não demonstrar choque. Nas fotos do álbum de Conceição, eu realmente segurava um buquê de rosas vermelhas. Viu como você estava linda? Conceição sorriu. Aquelas rosas combinavam perfeitamente com o batom que você usava. Minha cabeça girava. 3 álbuns diferentes. 3 buquês diferentes. Não era possível que 3 pessoas tivessem recordações tão distintas de um mesmo evento. Não era possível que eu, meu pai e Conceição estivéssemos todos errados, ou todos certos. A não ser que alguém tivesse deliberadamente alterado essas recordações. Voltei para casa em estado de choque emocional, tentando esconder meu turbilhão interior. Durante o jantar, observei Renato com novos olhos. Seus gestos cuidadosos, o modo como escolhia as palavras, como antecipava minhas perguntas antes mesmo que eu as fizesse. Era como assistir a um espetáculo cuja mágica finalmente começava a ser revelada. Leonardo me disse que você foi ver sua irmã hoje, ele comentou casualmente enquanto lavávamos a louça. Pensei que estaria na escola até mais tarde. Saí um pouco antes. Quis aproveitar que o tempo estava bom. E não me avisou? Foi algo de última hora. Ele secou as mãos no pano de prato lentamente. Cida, você sabe que não gosto quando você muda a rotina sem avisar. Fiquei preocupado. Sou adulta, Renato. Posso visitar minha irmã quando quiser. Suas sobrancelhas se ergueram, surpresas com meu tom incomum. Claro que pode. Só estou dizendo que um aviso teria sido gentil. E você sempre esquece de levar os remédios para a pressão quando sai assim, de repente. Congelei. Que remédios para a pressão? Os que o Dr. Maurício receitou mês passado, Cida. Meu Deus, você esqueceu isso também? Eu nunca havia tomado remédio para a pressão. Nunca havia consultado um Dr. Maurício. Minha pressão sempre foi perfeita, 12/8, em todos os exames periódicos que fazia na escola. Foi naquele momento, com as mãos ainda molhadas da água da louça e os olhos de Renato fixos nos meus, que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Uma compreensão súbita e devastadora de que talvez, apenas talvez, eu não fosse a pessoa confusa e esquecida que havia sido levada a acreditar que era. É verdade, respondi, forçando um sorriso. Vou tentar lembrar da próxima vez. Naquela noite, tranquei-me no banheiro e chorei silenciosamente, com o chuveiro ligado para abafar qualquer som. Não eram lágrimas de tristeza ou confusão, mas de um medo primitivo e visceral.
Medo de que meu marido, o pai do meu filho, o homem com quem compartilhava minha vida há 13 anos, estivesse sistematicamente me fazendo duvidar da minha própria realidade. E o pior, medo de estar certa. No diário, escrevi com letra trêmula: acho que estou sendo envenenada, não com remédios, mas com mentiras. E o mais aterrorizante não é a possibilidade de Renato estar manipulando minhas memórias. É perceber por quanto tempo acreditei nele sem questionar. Foi a primeira vez que me permiti formular claramente esse pensamento, como um sussurro proibido, uma heresia perigosa que, uma vez pronunciada, não poderia mais ser ignorada. Fechei o diário, escondi-o em um novo lugar, dentro de uma bota velha no fundo do armário, e jurei a mim mesma que descobriria a verdade, não importando quão dolorosa ela fosse. O que eu não sabia ainda era quão profundamente aquele coelho descia em sua toca, e quanto tempo levaria até eu encontrar meu caminho de volta à superfície. Durante as semanas seguintes à minha descoberta sobre as fotografias, comecei a viver uma vida dupla. Na superfície, era a mesma Aparecida de sempre, a professora dedicada, a esposa atenciosa, a mãe amorosa. Mas por dentro, estava em constante vigilância, observando e registrando cada detalhe, cada inconsistência, cada pequena mentira que Renato contava. O diário escondido na bota velha rapidamente se tornou meu confidente mais íntimo. Passei a escrever códigos e abreviações para o caso de ele ser encontrado. As páginas se encheram não apenas de registros factuais, mas de desabafos emocionais que eu jamais ousaria pronunciar em voz alta. Hoje R. Disse que eu havia concordado em vender o conjunto de porcelana da mamãe. Nunca concordei com isso. Quando questionei, ele me mostrou um bilhete com minha letra, ou algo muito parecido. Não me lembro de ter escrito aquilo. Estou com medo. A primeira consequência real daquela revelação foi física. Comecei a sofrer com insônia crônica. Passava horas na cama, fingindo dormir enquanto observava Renato. Às vezes, ele se levantava no meio da madrugada. Para onde ia? O que fazia? Por muito tempo, não tive coragem de segui-lo. Em uma dessas noites insones, decidi fazer um teste. Deliberadamente deixei um objeto fora do lugar, um porta-retratos com a foto de Leonardo criança, que normalmente ficava na estante da sala. Coloquei-o sobre a mesa da cozinha antes de dormir. Na manhã seguinte, o porta-retratos estava de volta à estante. Vi que você arrumou a casa ontem à noite. Comentei casualmente durante o café. Renato bebericou seu café tranquilamente. Não arrumei nada. Você deve ter guardado o porta-retratos e esquecido. Meu coração acelerou. Que porta-retratos? Ele ergueu os olhos com aquela expressão de preocupação tão familiar. O de Leonardo que você deixou na mesa da cozinha. Você acabou de mencionar. Eu não mencionei nenhum porta-retratos específico, Renato. Nossos olhares se encontraram por um momento tenso. Pela primeira vez, percebi uma fratura microscópica em sua fachada impecável. Um lampejo de cálculo nos olhos, um reajustar quase imperceptível de sua expressão. Deve ser cansaço. Ele recuperou-se rapidamente. Tenho corrigido muitas provas. Confundi as coisas. Aquela pequena vitória me deu coragem. Comecei a fazer mais testes, pequenos, sutis, documentando tudo meticulosamente no diário. Minha segunda estratégia foi redobrar a atenção às minhas próprias memórias, criando sistemas para me lembrar de detalhes que antes deixava escapar. Comecei a usar um gravador pequeno que comprei secretamente, escondido na minha bolsa durante conversas importantes. A consequência mais dolorosa, porém, foi o isolamento crescente. À medida que começava a questionar a realidade que Renato construía, percebi que não podia confiar em praticamente ninguém ao meu redor. Nossos amigos eram majoritariamente os amigos dele, colegas da universidade que o admiravam, que viam nele o professor brilhante e carismático. Para eles, eu era apenas a esposa tradicional, um tanto distraída, que frequentemente confundia as datas dos jantares e compromissos sociais. Tentei conversar com Leonardo em uma de suas visitas, abordando o assunto de forma indireta. Filho,
você se lembra de quando era pequeno e dizia que havia um monstro embaixo da cama? Perguntei, enquanto lavávamos a louça juntos. Vagamente. Por quê? Como você se sentiu quando seu pai e eu dissemos que não havia monstro nenhum, que era só sua imaginação? Leonardo riu. Acho que fiquei bravo por vocês não acreditarem em mim. Lembro de ficar com raiva porque eu tinha certeza do que via. E se... Hesitei, escolhendo as palavras com cuidado. E se realmente houvesse algo lá, mas nós tentássemos te convencer do contrário? Ele parou de enxugar o prato e me olhou confuso. Mãe, você está bem? Estou, sorri, disfarçando. Só pensando em como às vezes duvidamos do que as crianças dizem, quando na verdade elas podem estar vendo algo que nós não vemos. Mais tarde, naquela noite, ouvi Leonardo e Renato conversando no escritório, a porta entreaberta. Estou preocupado com sua mãe, a voz de Renato soava grave. Ela tem feito perguntas estranhas, sabe? O médico disse que pode ser o início de algum problema cognitivo. Você acha que é sério? A voz preocupada de Leonardo me partiu o coração. Espero que não, mas vou marcar novos exames e preciso que você me ajude a observá-la quando vier nos visitar, ok? Qualquer comportamento incomum, me avise. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro. Meu próprio filho, meu Leonardo, estava sendo transformado em um aliado involuntário na guerra psicológica que Renato travava contra mim. A sensação de traição era sufocante. A consequência mais inesperada, entretanto, veio de uma fonte improvável. Dona Jurema, nossa vizinha de 78 anos, que morava sozinha na casa ao lado. Um dia, enquanto eu regava as plantas da varanda, ela se aproximou da cerca que separava nossas casas. Aparecida, ela chamou com sua voz rouca de quem fumou por décadas. Aquele marido seu mexeu de novo na sua caixa de correspondência ontem. Congelei com o regador ainda na mão. Como assim, Dona Jurema? Como sempre faz. Chega antes de você, abre as cartas, lê tudo. Algumas ele guarda no bolso, outras coloca de volta. Achei que você soubesse. Um mundo inteiro de possibilidades se abriu diante de mim com aquelas palavras. Cartas interceptadas, contas adulteradas, convites nunca recebidos. Uma peça do quebra-cabeça se encaixou. Quantas vezes Renato havia dito, ninguém ligou, ou não chegou nada importante pelo correio? Há quanto tempo a senhora observa isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Anos, filha. Anos. Ela deu de ombros. Pensei que fosse um acordo entre vocês. Homem ciumento é assim mesmo, meu finado Augusto também era. Agradeci e voltei para dentro de casa com o coração martelando no peito. Aquela noite, adicionei uma nova entrada ao meu diário. Ele não controla apenas o presente e o passado, controla também minhas conexões com o mundo exterior. Estou presa em uma realidade filtrada por Renato. A sensação de desespero era avassaladora, mas junto com ela crescia algo mais, uma determinação feroz de reconquistar minha própria verdade, minha própria história. Meu primeiro verdadeiro desafio foi encontrar uma maneira de verificar minhas próprias memórias sem depender de Renato ou de pessoas que pudessem estar influenciadas por ele. Precisava de provas concretas, algo que ele não pudesse manipular ou alterar. Compreendi que estava em desvantagem em um jogo cujas regras desconhecia. Um jogo que aparentemente vinha sendo jogado há mais de uma década. Em uma tarde de abril de 1999, aproveitei que Renato estava em um congresso em Belo Horizonte para revirar seu escritório, algo que nunca havia ousado fazer antes. Com Leonardo na casa de um colega, tive horas pela frente. Minhas mãos tremiam enquanto abria gavetas, verificava pastas, examinava cada recanto daquele espaço que sempre foi o santuário particular dele. No fundo da última gaveta da escrivaninha, embaixo de pilhas de trabalhos acadêmicos, encontrei uma caixa de sapatos. Dentro dela, dezenas de cartas endereçadas a mim, de amigas da faculdade, da minha prima que morava em Portugal, até mesmo alguns cartões de aniversário da escola onde eu lecionava. Todas abertas, todas escondidas de mim.
Entre elas, 3 cartas da Conceição, datadas do período em que nossa mãe estava doente, em 1997. Cartas que eu nunca havia recebido, onde minha irmã implorava que eu fosse visitá-la, pois mamãe perguntava por mim constantemente nos seus últimos dias. Cida, não entendo por que você não vem. Renato disse que você está muito ocupada com o trabalho na escola e que vem no próximo feriado, mas mamãe pode não aguentar até lá. Por favor, venha logo. Lembro-me de ter me sentado no chão do escritório, apertando aquela carta contra o peito, sufocando um grito de dor que ameaçava explodir. Mamãe havia partido achando que eu estava ocupada demais para visitá-la. A verdade era que Renato sempre dizia que já havia falado com Conceição, que mamãe estava estável, que não era necessário eu ir até lá naquele momento. A raiva que senti naquele instante foi algo primal, visceral. Não era apenas sobre mentiras ou manipulação, era sobre momentos preciosos que jamais poderia recuperar, despedidas que nunca aconteceram, verdades distorcidas além do reconhecimento. Respirando fundo para me acalmar, continuei minha busca. No computador, protegido por senha, não consegui entrar. Mas na estante, atrás de grossos volumes de literatura brasileira, encontrei um caderno preto. Meu corpo gelou ao reconhecer a caligrafia metódica de Renato. Era um diário, não muito diferente do meu em forma, mas completamente oposto em conteúdo. Experimento Nemo 43. Alterei o horário de todos os relógios da casa em 20 minutos enquanto ela dormia. Pela manhã, mostrei preocupação por ela ter acordado tarde demais. Reação. Ansiedade visível, checou repetidamente o relógio de pulso durante o café, demonstrou insegurança sobre sua percepção de tempo. Folheei as páginas com horror crescente. Não era apenas um registro, era um estudo metodológico, quase científico, sobre como me desestabilizar psicologicamente. Havia entradas datadas desde 1995, detalhando técnicas, resultados e melhorias a serem implementadas. Ele monitorava meus padrões de sono, meus hábitos, minhas reações emocionais, como um cientista observando um espécime particularmente interessante. Fotografei algumas páginas com uma câmera descartável que havia comprado dias antes, prevendo que poderia encontrar algo assim. Não podia levar o caderno. Ele notaria imediatamente, mas precisava de provas. Quando terminei, recoloquei tudo exatamente como estava e tomei um longo banho, esfregando a pele como se pudesse limpar a sensação de violação que aquelas descobertas haviam deixado. A pergunta que não saía da minha cabeça era: por quê? Que satisfação Renato obtinha em me reduzir a esse estado de dependência e confusão? O segundo desafio surgiu quando tentei buscar ajuda. Para quem eu poderia contar algo tão absurdo? Quem acreditaria que o respeitado professor universitário, tão admirado por seus alunos e colegas, estaria sistematicamente manipulando a sanidade da própria esposa? Minha primeira tentativa foi com a psicóloga da escola, doutora Regina, com quem eu tinha um relacionamento cordial, por trabalharmos juntas atendendo alguns alunos. Marquei uma consulta particular, longe dos olhos de todos. Doutora. Regina, comecei hesitante. O que você sabe sobre manipulação psicológica dentro de relacionamentos? Ela me olhou com interesse profissional. Está falando de abuso emocional? É um tema complexo. Por que pergunta? Ensaiei por dias o que diria naquele momento, mas quando chegou a hora, as palavras se enroscaram na garganta. Como explicar que suspeitava que meu marido estava me enlouquecendo deliberadamente há anos? Como não soar como a pessoa mentalmente instável que ele queria que todos pensassem que eu era? Tenho uma amiga, menti, usando o velho clichê, que acha que seu marido está alterando suas memórias, escondendo coisas, mudando versões de eventos. Doutora Regina inclinou-se para a frente, ajustando os óculos. Isso pode ser um sintoma de vários problemas. Sua amiga tem histórico de confusão mental, esquecimentos frequentes. Ela não tinha até começar a notar essas inconsistências. E o marido?
Há algum ganho para ele nessa situação? Refleti sobre essa pergunta por um instante. Controle total, talvez? Ela depende cada vez mais dele para definir o que é real. Ela assentiu gravemente. O que você descreve parece um caso de gaslighting, uma forma de abuso onde o agressor manipula deliberadamente a realidade da vítima para fazê-la duvidar da própria percepção. É muito mais comum do que imaginamos. Aquela palavra, gaslighting, caiu sobre mim como uma revelação. Havia um nome para isso. Não era algo que eu havia inventado ou exagerado. Era real, documentado, estudado. O simples fato de existir um termo técnico para o que eu estava vivendo me trouxe uma validação que eu não sabia que precisava tão desesperadamente. Saí daquela sessão com 2 presentes preciosos, um nome para meu tormento e uma recomendação de leitura. Jogos de Poder, um livro sobre dinâmicas abusivas que mudaria para sempre minha compreensão do meu próprio casamento. O terceiro e talvez mais difícil desafio foi admitir para mim mesma a extensão do problema. Não era apenas sobre memórias ou pequenas mentiras, era sobre toda a estrutura da minha vida adulta, construída sobre uma fundação de areia movediça. Os momentos de felicidade haviam sido reais? As escolhas que fiz foram verdadeiramente minhas? Quem era eu além da versão fabricada por Renato? Em uma tarde chuvosa de domingo, sentada sozinha na varanda enquanto Renato e Leonardo assistiam a um jogo de futebol, permiti-me finalmente formular o pensamento que vinha evitando. Eu precisava planejar minha fuga. Meu caminho para a libertação começou lentamente, como quem aprende a andar novamente após uma longa doença. O livro recomendado pela doutora. Regina se tornou meu guia silencioso, escondido dentro de uma capa de romance de autoajuda que Renato jamais se interessaria em verificar. Para ele, era apenas mais um sinal da minha fragilidade emocional. Para mim, era um mapa para um território que eu não sabia nomear antes. A primeira mudança real veio quando comecei a praticar o que o livro chamava de validação interna. A capacidade de confiar na minha própria percepção independentemente da opinião dos outros. No começo era um exercício simples. Observar o céu e afirmar para mim mesma: está nublado hoje, ou o céu está azul, sem buscar confirmação. Parece ridiculamente simples, mas para quem viveu décadas tendo cada percepção questionada, era revolucionário. Por volta de 2005, quando os celulares já eram mais comuns, comprei secretamente um aparelho pré-pago simples. Não para fazer ligações, Renato verificava nossas contas telefônicas meticulosamente, mas para registrar. Comecei a gravar algumas de nossas conversas importantes. A primeira vez que reproduzi uma gravação e confirmei que minha memória estava correta, chorei por horas no banheiro da escola durante o intervalo. Você não pode confiar nem na sua própria mente, Cida, dizia Renato frequentemente. Mas agora eu tinha provas concretas de que podia, sim, confiar. Em 2007, consegui abrir uma conta bancária separada. Comecei a desviar pequenas quantias do dinheiro doméstico, R$ 20 aqui, R$ 50 ali, dizendo que os preços no supermercado haviam aumentado. Uma mentira que me doía, mas que comecei a ver como necessária para minha sobrevivência. Até mesmo mentiras têm hierarquias morais, aprendi. Algumas são ferramentas de opressão, outras, de libertação. No mesmo ano, retomei contato com Conceição, minha irmã. Nossa relação havia esfriado consideravelmente após o falecimento de mamãe, em grande parte devido às cartas interceptadas e às histórias fabricadas por Renato. Minha aproximação foi cautelosa, ligações do telefone público próximo à escola, e-mails enviados da sala dos professores durante o intervalo. Cida, achei que você não quisesse mais saber de mim, Conceição disse na primeira vez que nos encontramos escondidas em um café no centro da cidade. Renato sempre dizia que você estava muito ocupada, ou que tinha ficado magoada comigo por alguma coisa que eu nem entendia o que era. Explicar a situação para minha irmã foi como remover uma venda dos olhos dela. As pessoas não acreditam que isso existe fora dos filmes, ela disse, apertando minha mão sobre a mesa. Mas eu acredito em você, Cida. Sempre acreditei.
Ter uma aliada mudou tudo. Não estava mais sozinha com meus diários secretos e gravações escondidas. Havia alguém no mundo que enxergava a realidade como eu, que validava minha experiência. Em 2010, dei outro passo significativo. Voltei a estudar. Um curso de especialização em literatura infantil aos sábados. Renato não se opôs abertamente. Seria contraditório para um professor universitário desestimular a esposa a buscar conhecimento. Mas percebi seu desconforto nos comentários sutis. Esse curso parece bem básico para alguém do seu nível, ele dizia, ao mesmo tempo em que sugeria que eu talvez não conseguiria acompanhar as leituras devido aos meus problemas de concentração. O curso me deu mais do que conhecimento acadêmico, me deu uma rede de contatos profissionais fora do círculo controlado de Renato. Professoras, coordenadoras pedagógicas, outras mulheres que tinham suas próprias vozes e opiniões. A cada sábado, sentia partes de mim despertando após um longo sono. Em 2015, aos 53 anos, comecei a planejar concretamente minha saída. Leonardo já era adulto, formado, trabalhando em São Paulo. O pretexto para me manter naquele casamento, fazer isso pelo nosso filho, já não existia. Mas enfrentei um dilema profundo. Como provar o que havia vivido? Como garantir que não seria pintada como a esposa ingrata que abandonou o marido depois de décadas? Ou pior, como a mulher emocionalmente instável que Renato havia construído tão meticulosamente aos olhos de todos? Foi nesse período que comecei a digitalizar meus diários, a organizar minhas evidências, a construir um caso não apenas para o divórcio, mas para minha própria sanidade. Aprendi sobre aspectos legais em sites jurídicos acessados no computador da Biblioteca Municipal, onde ninguém monitorava meu histórico de navegação. O crescimento mais significativo, porém, foi interno. Aos poucos, deixei de me importar com a versão que Renato contaria ao mundo. Os aplausos que ele receberia como o marido dedicado, que aguentou uma esposa problemática por tantos anos. Era a minha verdade que importava agora, não a narrativa dele sobre mim. Em uma tarde de 2017, enquanto arrumava o quarto, encontrei uma fotografia antiga de mim mesma, dos tempos da faculdade. Uma jovem de sorriso aberto, postura confiante, olhos cheios de sonhos. Fiquei horas olhando para aquela imagem, tentando reconectar com aquela versão de mim que existia antes de Renato, antes do gaslighting, antes das dúvidas constantes. Estou voltando para você, sussurrei para a foto. Espere só mais um pouco. A transformação mais profunda não veio de uma grande epifania, mas de pequenas revoluções diárias. Aprendi a distinguir entre minha voz interior autêntica e aquela voz implantada por Renato, a que me dizia constantemente que eu era incapaz, confusa, dependente. Em 2018, minha oportunidade surgiu de forma inesperada. Leonardo anunciou que seria transferido de volta para Minas Gerais com a esposa Paula, que estava grávida de nosso primeiro neto. Pela primeira vez em anos, vi Renato genuinamente abalado. Não havia planejado essa variável, esse novo núcleo familiar que escapava ao seu controle. Vamos precisar de ajuda quando o bebê nascer, Leonardo comentou durante um jantar. Especialmente você, mãe. Paula não tem família por perto. Vi nos olhos de Renato o cálculo rápido. Como manter seu sistema de controle intacto com este novo elemento? Como evitar que eu passasse tempo demais com Leonardo e Paula sem sua supervisão? Como garantir que sua narrativa sobre minha instabilidade continuasse convincente diante do convívio diário com nosso filho? Foi fascinante observá-lo naquele momento, como um cientista que finalmente enxerga o predador em seu habitat natural. Pela primeira vez, consegui ver completamente o mecanismo de seu funcionamento, seus medos, sua necessidade patológica de controle. Comecei a preparar o terreno cuidadosamente, mostrando-me cada vez mais lúcida e confiante nas semanas seguintes, especialmente na presença de Leonardo. Parei de pedir validação, de buscar aprovação nos olhos de Renato antes de tomar decisões simples. Comecei a contradizê-lo gentilmente quando ele tentava reescrever eventos recentes.
Na verdade, combinamos de ir ao médico na quinta, não na quarta, lembra? Está anotado na minha agenda. Frases simples, mas que representavam uma mudança sísmica em nossa dinâmica. A gravidez de Paula progrediu, e com ela, minha determinação. O quarto do bebê precisava ser preparado, enxoval comprado, planos feitos. Insisti em participar ativamente, oferecendo-me para acompanhar Paula em consultas médicas. Para minha surpresa, Renato não conseguiu impedir. Seria estranho demais, até para os padrões dele, proibir uma avó de se envolver no nascimento do primeiro neto. Foi durante uma dessas consultas que tive um momento decisivo com Paula. No estacionamento da clínica, longe dos ouvidos de Renato, ela me perguntou algo que me pegou desprevenida. Cida, você está bem? De verdade? A pergunta, feita com genuína preocupação, quase quebrou minhas defesas. Por um momento, pensei em desabafar tudo ali mesmo, mas a prudência prevaleceu. Por que pergunta, querida? É que, às vezes, você parece tão diferente quando Renato não está por perto. Mais relaxada, mais você mesma. Aquele comentário me mostrou que minha transformação estava sendo notada, que a máscara de normalidade que Renato havia construído ao nosso redor começava a apresentar rachaduras visíveis. Tenho passado por mudanças, Paula. Boas mudanças. Talvez um dia possamos conversar melhor sobre isso. Em fevereiro de 2019, Miguel nasceu, um bebê saudável que imediatamente se tornou o centro do nosso universo familiar. Com a chegada dele, ganhei um propósito ainda mais forte: protegê-lo do mesmo ambiente tóxico que havia moldado sua mãe por décadas. A presença constante de Leonardo e Paula em nossas vidas complicou os jogos mentais de Renato. Havia testemunhas agora para nossas interações diárias. O controle narrativo que ele mantinha com tanto cuidado começou a escapar por entre os dedos. Foi Leonardo quem, sem querer, proporcionou o golpe final. Em agosto de 2019, ele encontrou o notebook de Renato ligado enquanto procurava um carregador no escritório. O que viu na tela o deixou atordoado. Um documento aberto intitulado Estratégias de Contenção SIDA. Leonardo não disse nada no momento, mas mais tarde, quando estávamos sozinhos cuidando de Miguel, perguntou-me diretamente: Mãe, papai tem manipulado você de alguma forma? Feito você duvidar de si mesma? 20 anos de lágrimas contidas escaparam naquele momento. Entre soluços, contei fragmentos da minha realidade distorcida, das memórias roubadas, das pequenas crueldades cotidianas. Mostrei a ele meus diários, as gravações, as cartas interceptadas. A dor nos olhos do meu filho era evidente, não apenas pela minha situação, mas pela compreensão de que ele próprio havia sido uma peça involuntária nesse jogo perverso. Vou te ajudar a sair daqui, ele disse, segurando minhas mãos com firmeza. Com o apoio de Leonardo, de Paula, de Conceição e de uma advogada especializada em violência doméstica, montei meu plano de saída. Em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia se instaurar, entrei com o pedido de divórcio. A reação de Renato foi exatamente como eu havia previsto. Primeiro incredulidade, depois uma tentativa calculada de me desacreditar perante todos. Mas dessa vez eu estava preparada. As evidências que havia reunido ao longo dos anos, especialmente o documento encontrado por Leonardo, eram incontestáveis. O divórcio foi finalizado virtualmente, durante a pandemia. Renato perdeu não apenas o casamento, mas também a imagem cuidadosamente construída. Alguns colegas da universidade se afastaram quando a verdade veio à tona. Outros finalmente compreenderam comportamentos que haviam notado ao longo dos anos, mas nunca questionado. A lição mais valiosa que aprendi? Que a verdade, mesmo sufocada por décadas, encontra seu caminho para a luz. Que nossa percepção da realidade é nossa âncora mais fundamental e permitir que alguém a manipule é entregar as chaves da nossa própria existência. Hoje, aos 63 anos, reconstruo minhas memórias e confio nelas novamente. O gaslighting deixa cicatrizes duradouras. Ainda me pego verificando fatos óbvios, ainda busco confirmação em eventos simples.
mas cada dia é um passo para longe daquela prisão mental. E quando Miguel, agora com 5 anos, me pergunta algo, faço questão de validar sua percepção do mundo, de honrar sua versão da realidade. Porque sei, melhor do que ninguém, como é ter sua verdade roubada de você, pedaço por pedaço, até não sobrar nada que você reconheça como seu. Os primeiros meses de 2020 foram um turbilhão. Enquanto o mundo começava a se fechar devido à pandemia que se anunciava, eu vivia minha própria quarentena emocional, preparando-me para o confronto final com Renato no tribunal virtual. A audiência de conciliação havia sido um fracasso retumbante. Renato chegou acompanhado de seu advogado, um antigo colega da universidade, e manteve aquele sorriso condescendente durante toda a sessão. Estou realmente preocupado com o estado mental da Aparecida, ele disse à mediadora, com aquela voz de professor que usava para impressionar os outros. Ela tem apresentado comportamentos erráticos há anos. Concordo com a separação, apenas porque acredito que ela precisa de ajuda profissional que eu não posso mais proporcionar. Permaneci calada, como minha advogada havia recomendado. Aquele não era o momento de mostrar minhas cartas. Deixaríamos isso para a audiência principal. Na semana anterior ao julgamento final, sofri uma investida inesperada. Renato começou a contatar amigos em comum, familiares, ex-colegas da escola onde eu lecionara. A narrativa era sempre a mesma: preocupação com meu equilíbrio mental, histórias distorcidas de episódios passados, insinuações sobre medicações que não estavam mais funcionando. Recebi ligações de pessoas que não falavam comigo há anos, todas sutilmente tentando verificar se eu estava bem mesmo. Minha irmã Conceição me alertou que o padre da nossa paróquia a havia procurado, preocupado com minha crise de meia-idade. Ele está preparando o terreno, explicou doutora Helena, minha advogada. Criando um ambiente de dúvida sobre sua capacidade mental antes da audiência. É uma tática comum em casos como o seu. Leonardo estava furioso. Vou confrontá-lo, anunciou durante um almoço em sua casa, onde eu estava temporariamente hospedada. Não, respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. É exatamente isso que ele quer. Uma reação emocional, um confronto que possa usar como exemplo da instabilidade da nossa família. Naquela tarde, enquanto embalava Miguel no balanço improvisado que penduramos na varanda, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu mesma iria até nossa antiga casa buscar os últimos itens pessoais que havia deixado para trás na saída apressada. Não acho prudente, advertiu Paula quando contei minha intenção. Podemos pedir para o oficial de justiça acompanhar você em outra data. Preciso fazer isso sozinha, insisti. Preciso entrar naquela casa sendo outra pessoa, não a Cida que vivia com medo de sua própria sombra. No dia seguinte, dirigi o carro de Leonardo até a Rua das Acácias. Era estranho estar ali como visitante. O jardim que cultivei por 3 décadas parecia mais descuidado. As azaleias que plantei nos anos 90 pediam poda urgente. A casa em si, um sobrado em estilo colonial que escolhemos juntos em 1987, parecia menor de alguma forma, menos imponente. Estacionei o carro e respirei fundo. No porta-luvas, deixei um envelope com instruções detalhadas para Leonardo e uma cópia da chave do cofre no banco, onde guardava meus diários digitalizados e outras evidências. Medida de precaução que minha terapeuta havia sugerido. Toquei a campainha que eu mesma havia escolhido décadas atrás. 3 toques melodiosos que sempre me pareceram alegres, mas que agora soavam como um alerta. Renato abriu a porta vestindo aquele suéter azul marinho que eu havia tricotado em 2012. Um detalhe calculado, imaginei. Ele sabia que eu viria. Cida. Ele sorriu como se estivéssemos apenas voltando de uma breve separação. Que bom te ver mais calma. Entre, acabei de fazer café. A familiaridade da cena era desconcertante. O cheiro da casa, nossa casa por tanto tempo, trouxe uma onda de lembranças contraditórias. Momentos felizes entremeados com episódios de manipulação e dúvida. Vim buscar apenas algumas coisas, anunciei, mantendo-me próxima à porta.
Meus álbuns de fotografia da família, algumas joias da minha mãe, documentos. Claro, claro. Ele fez aquele gesto magnânimo com as mãos. Sua casa também, apesar de você ter saído daquele jeito. Sabe que sempre pode voltar, não é? Leonardo concordou que talvez você precise de tempo para organizar seus pensamentos. Congelei. Você falou com Leonardo? Ontem à noite. Ele me ligou preocupado. Disse que você anda tendo pesadelos, falando durante o sono sobre conspirações. Renato ajustou os óculos no nariz, um gesto que conheci por décadas. Filho preocupado com a mãe é natural. Meu coração acelerou. Leonardo não me contara sobre nenhuma ligação. Aquilo não fazia sentido. O telefone toca muito à noite no apartamento dele, continuou Renato, caminhando em direção à cozinha. Deve ser o bebê chorando. Talvez vocês tenham conversado e você não se lembre. Acontece muito ultimamente, não é? Por um instante, senti a velha insegurança crescer. Aquela sensação familiar de areia movediça mental, de não poder confiar nas minhas próprias lembranças. Seria possível que Leonardo realmente tivesse ligado para Renato? Que eu tivesse esquecido algo importante? Mas então notei um detalhe. Na mesa da sala, o porta-retrato digital que compramos em 2018 exibia fotos nossas de décadas atrás, inclusive uma do meu aniversário de 50 anos. Naquela ocasião, eu usava um vestido verde esmeralda que Conceição havia me presenteado. Lembra desse vestido? Perguntei casualmente, apontando para a foto. Foi você quem escolheu, não foi? Na loja do shopping. Renato olhou brevemente para a imagem e sorriu. Claro que sim. Sempre tive bom gosto para suas roupas. Verde era sua cor. Um calafrio percorreu minha espinha. O vestido fora um presente surpresa de Conceição, escolhido sem a interferência de Renato. Na verdade, ele detestara o modelo, dizendo que era chamativo demais para uma mulher da sua idade. Ali estava, flagrante como um tiro. Ele continuava mentindo, manipulando, reescrevendo a realidade. Mas agora eu podia ver claramente o mecanismo em ação. Vou até o quarto buscar minhas coisas, anunciei com voz firme. Enquanto subia as escadas familiares, senti uma força crescente dentro de mim. A casa que antes me parecia uma prisão, agora era apenas um cenário, um palco onde eu havia vivido um papel que não era verdadeiramente meu. O momento decisivo estava próximo. Na manhã seguinte, enfrentaríamos o juiz na audiência virtual. E pela primeira vez em 35 anos, as máscaras cairiam completamente. A noite que antecedeu a audiência final foi a mais longa da minha vida. Revirei-me na cama do quarto de hóspedes na casa de Leonardo e Paula, com os pensamentos tão agitados quanto o ventilador de teto que girava incansavelmente acima de mim. O relógio digital na mesinha marcava 3h42 da manhã quando desisti de dormir. Levantei-me silenciosamente e fui até a cozinha, onde preparei um chá de camomila, um ritual que havia sido minha pequena rebelião secreta durante o casamento. Renato sempre insistiu que eu tomasse café, mesmo à noite, mesmo quando o médico recomendou que eu reduzisse a cafeína devido à minha pressão arterial elevada. Chá é coisa de gente fraca, ele costumava dizer. Hoje, cada xícara de chá era uma pequena vitória, uma afirmação silenciosa de autonomia. Sentei-me na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que nunca se apagavam completamente. Uma mensagem chegou ao meu celular. Era Conceição, também acordada àquela hora. Estou orando por você, irmã. Amanhã, a verdade vence. Sorri para a tela iluminada. Minha irmã, sempre fiel à sua fé, encontrava nela forças para me apoiar. Eu, que havia me afastado da igreja anos atrás por insistência de Renato, essas beatas fofoqueiras só enchem sua cabeça de bobagens, agora reconhecia o valor daquela espiritualidade simples e sincera. Ao amanhecer, Paula me encontrou ainda na varanda, enrolada em uma manta. Você não dormiu, né? Ela perguntou, sentando-se ao meu lado com Miguel nos braços. O bebê, já desperto, estendeu as mãozinhas em minha direção. Dormir é superestimado, respondi, recebendo meu neto no colo. Além disso,
Tive boa companhia nas minhas reflexões. Paula sorriu e apertou minha mão livre. Leonardo está preparando tudo na sala para a videoconferência. Dr. Helena ligou, disse que estará conectada meia hora antes para revisarmos os pontos principais. A tecnologia, que tantas vezes foi usada contra mim por Renato, agora seria minha aliada. A pandemia havia forçado os tribunais a realizarem audiências virtuais, o que significava que eu não precisaria estar fisicamente na mesma sala que ele, sentindo seu olhar intimidador sobre mim. Às 9 horas, sentei-me diante do computador na mesa de jantar, transformada em escritório improvisado. Vestia uma blusa azul celeste que havia comprado sozinha na semana anterior. Minha primeira compra de roupa sem consultar ninguém em décadas. Leonardo permaneceu ao meu lado, silencioso mas presente. Paula levou Miguel para o quarto para garantir silêncio durante a sessão. Lembra do que combinamos, disse doutora Helena pela tela. Fale apenas quando solicitada, mantenha a calma mesmo se provocada e confie no material que reunimos. Os documentos falam por si. Assenti, ajustando o colar de pérolas que minha mãe me dera no dia do meu casamento. Irônico usá-lo hoje, pensei, mas queria aquela conexão com minha história, com a mulher que eu havia sido e com a que estava me tornando. A sala virtual de audiência foi aberta pontualmente às 10 horas. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada, cumprimentou todos formalmente. Renato apareceu em seu quadrado na tela, impecavelmente vestido em seu escritório na universidade. Um cenário escolhido a dedo para reforçar sua autoridade acadêmica, imaginei. Vamos dar início à audiência de divórcio, anunciou o juiz. Processo número 47293-2020, Aparecida Oliveira Santos versus Renato Augusto Santos. Meu nome e o dele, separados por um versus. 35 anos resumidos em uma oposição jurídica. Quando chegou meu momento de falar, senti um nó na garganta. Não era medo. Era o peso da verdade que esteve presa por tanto tempo e finalmente encontrava passagem. Leonardo apertou minha mão sob a mesa, um gesto invisível para os outros participantes da videochamada. Senhora Aparecida, disse o juiz, a senhora mantém os termos da petição inicial e as acusações de abuso psicológico ali contidas? Olhei diretamente para a câmera, sabendo que do outro lado, Renato me observava com aqueles olhos que por décadas me fizeram duvidar de mim mesma. Sim, meritíssimo, respondi com voz firme. E tenho provas documentais de cada afirmação. Na tela, vi Renato ajustar a postura, aquele mínimo movimento que eu conhecia tão bem, o sinal de que ele não esperava resistência. O momento pelo qual eu havia me preparado durante anos finalmente chegara. Meritíssimo gostaria de apresentar o item número 1 do material de evidências, anunciou doutora Helena, compartilhando sua tela para todos os participantes da audiência virtual. O arquivo aberto mostrou a primeira página do documento, SIDA, Procedimentos. A formatação meticulosa, as entradas numeradas, tudo criado pelo próprio punho digital de Renato. Percebi que ele arregalou levemente os olhos, um movimento quase imperceptível para quem não conhecesse suas microexpressões como eu conhecia. Este documento foi encontrado pela requerente no computador pessoal do requerido, explicou minha advogada. Como podem observar, trata-se de um registro detalhado de ações deliberadas para manipular a percepção da senhora Aparecida sobre sua própria memória e sanidade mental ao longo de anos. O juiz ajustou os óculos, inclinando-se para a tela enquanto lia algumas entradas. Seu rosto, antes impassível, transformava-se gradualmente numa expressão de espanto contido. Senhor Renato, o senhor reconhece este documento como seu? Perguntou o magistrado. Renato sorriu daquela maneira condescendente que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que usava quando me explicava que eu havia esquecido algo importante. Meritíssimo, este documento faz parte de uma pesquisa acadêmica sobre comportamento cognitivo que conduzi nos últimos anos. Minha esposa, infelizmente, encontrou os arquivos e, em seu estado confuso, interpretou-os como algo pessoal. A familiaridade daquele tom,
A certeza absoluta com que proferia mentiras enviou um calafrio pela minha espinha. Por tantos anos, aquela voz havia sido a âncora que me mantinha presa a uma realidade distorcida. Uma pesquisa acadêmica, repetiu o juiz lentamente, que coincidentemente usa o nome de sua esposa e descreve eventos exatos de seu cotidiano? Senti Leonardo tenso ao meu lado, contendo-se para não interromper. Doutora Helena, continuei em voz firme, surpreendendo até a mim mesma. Por favor, mostre os meus diários agora. Na tela compartilhada, apareceram as imagens digitalizadas do meu pequeno caderno secreto, aquele que escondia na caixa de absorventes. As datas das minhas anotações se alinhavam exatamente com os procedimentos de Renato, mas contavam a história do outro lado, o meu lado. 14 de março de 2015. Renato disse que combinamos almoçar na casa dos Mendes hoje, mas não me lembro disso. Ele mostrou mensagem no celular dele, mas não consigo me lembrar de ter concordado. Estou assustada. Isso está acontecendo muito. 16 de março de 2015. Liguei para Sônia Mendes para me desculpar pelo domingo. Ela ficou confusa, disse que Renato havia desmarcado na sexta-feira. Por que ele mentiu para mim? O advogado de Renato interveio. Meritíssimo, estes escritos apenas confirmam o estado mental instável da requerente. Ela mesma admite suas confusões. Não são confusões. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. São registros das minhas tentativas de permanecer sã enquanto ele sistematicamente desconstruía minha realidade. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Doutora Belena, o próximo item, por favor. Eram as mensagens de texto e e-mails onde Renato se comunicava com outras pessoas em meu nome, usando contas que ele criara sem meu conhecimento. Havia cancelamentos de compromissos importantes, desculpas para faltas em eventos familiares, até mesmo uma renúncia à vaga no conselho escolar que eu tanto valorizava. Meu estômago revirou quando vi um e-mail enviado à minha irmã em 2018. Conceição, preciso de espaço e tempo. Por favor, não me procure nas próximas semanas. Precisamos repensar nosso relacionamento. Cida. Nunca enviei isso, disse, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Fiquei meses sem falar com minha irmã porque achei que ela estava me ignorando após essa mensagem. Renato balançou a cabeça, mantendo aquela expressão de preocupação educada que sempre usava em público quando falava sobre mim. Aparecida sempre teve uma relação complicada com a memória. Os médicos... Que médicos? Interrompeu o juiz. Não consta no processo nenhum laudo médico atestando déficit cognitivo ou problemas de memória da senhora Aparecida. Era o que eu tentava conseguir, meritíssimo. Ela sempre se recusava a procurar ajuda especializada. Mostre o último arquivo, pedi à doutora Helena, ignorando a interrupção. Na tela surgiu um documento oficial do Hospital São Lucas, datado de 3 meses atrás. Era meu laudo neuropsicológico completo, resultado de semanas de testes exaustivos que realizei secretamente durante minhas supostas aulas de artesanato. Paciente não apresenta qualquer déficit cognitivo, demência ou transtorno de memória, funções cognitivas preservadas compatíveis com sua faixa etária e nível educacional. O rosto de Renato endureceu. Pela primeira vez em décadas, vi algo novo em seus olhos. Medo. Não são apenas documentos, meritíssimo, falei, minha voz cada vez mais firme. São 35 anos da minha vida. 35 anos acreditando que estava perdendo a sanidade, quando na verdade estava perdendo apenas a mim mesma. O juiz retirou os óculos, esfregou os olhos cansados e olhou diretamente para a câmera. Senhor Renato Augusto Santos, o senhor está ciente de que esse material constitui evidência de abuso psicológico continuado, podendo configurar crime contra a dignidade psicológica segundo a Lei Maria da Penha? Naquele momento tive certeza. A verdade, finalmente, era mais forte que qualquer manipulação. O silêncio que seguiu as palavras do juiz foi como um instante suspenso após um trovão.
Aquele momento em que os ouvidos ainda ressoam com o impacto do som, mas o mundo parece momentaneamente pausado. Vi na tela o rosto de Renato transformar-se. O sorriso condescendente desapareceu, substituído por uma expressão que nunca havia visto antes. Seus lábios se contraíram, um músculo pulsou na têmpora, e seus olhos, aqueles olhos que por décadas me fizeram duvidar de minha própria percepção, agora evitavam a câmera. Meritíssimo, seu advogado interveio. Solicitamos uma suspensão da audiência para avaliar as novas evidências apresentadas. Negado, respondeu o juiz com uma firmeza que me surpreendeu. Esta corte viu evidências suficientes para tomar uma decisão quanto ao divórcio. Quanto às possíveis implicações criminais, abordaremos isso posteriormente. Leonardo apertou minha mão sob a mesa com tanta força que quase doeu, mas era uma dor bem-vinda. Um lembrete de que eu estava realmente ali, vivendo aquele momento, ancorada na realidade. Tendo analisado os autos e as evidências apresentadas, continuou o magistrado, este tribunal concede o divórcio conforme solicitado pela requerente, reconhecendo a situação de vulnerabilidade decorrente de abuso psicológico. Determino ainda a manutenção das medidas protetivas já estabelecidas e a divisão de bens conforme proposta pela parte autora. O martelo virtual caiu quando o juiz enunciou: está encerrada a sessão. As janelas foram se fechando na tela, uma a uma. O advogado de Renato, o escrivão, o próprio juiz. Por um instante, apenas Renato permaneceu, olhando diretamente para mim através da barreira digital. Você não sabe o que fez, disse ele simplesmente, antes que sua janela também se fechasse. Ficamos em silêncio. Eu, Leonardo e doutora Helena, que permanecia conectada. Foi minha advogada quem quebrou o silêncio. Parabéns, dona Aparecida. A senhora foi extremamente corajosa. Mas eu não me sentia vitoriosa naquele momento. Sentia-me como alguém que emergiu de um longo mergulho, aliviada por respirar, mas ainda desorientada pela mudança repentina de ambiente. Acabou, mãe. Leonardo me abraçou quando desliguei a chamada. Finalmente acabou. Paula apareceu na porta com Miguel nos braços, sorrindo com lágrimas nos olhos. Ela havia escutado tudo do quarto ao lado. Vamos comemorar, sugeriu Leonardo. Vou buscar aquele vinho que guardamos para ocasiões especiais. Mas eu não queria comemorar. Não ainda. O que mais desejava naquele momento era silêncio e um espaço para processar o que havia acontecido. Décadas de dúvidas confirmadas em uma audiência de 90 minutos. Preciso de um tempo sozinha, disse levantando-me. Vou dar uma volta. O parque próximo ao apartamento de Leonardo estava quase vazio àquela hora da manhã de terça-feira. Sentei-me em um banco sob um flamboyant em flor, o vermelho intenso das pétalas contrastando com o azul do céu. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Conceição. Deus é justo, irmãzinha. Te espero para o almoço de domingo. Vamos recuperar o tempo perdido. As lágrimas que contive durante toda a audiência finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alívio. Eram lágrimas de reconhecimento, de me encontrar novamente após décadas perdida em um labirinto construído por outra pessoa. Uma senhora passeava com seu cachorrinho pela calçada do parque. Ao me ver chorando, aproximou-se preocupada. Está tudo bem, minha filha? Olhei para ela. Devia ter uns 80 anos, apoiada em uma bengala artesanal, o rosto marcado por rugas que falavam de uma vida inteira de expressões genuínas. Sim, respondi, surpreendendo a mim mesma com a certeza na voz. Pela primeira vez em muito tempo, está tudo bem. Ela assentiu como quem entende mais do que foi dito e continuou seu caminho. O pequeno cachorro olhou para trás uma vez, como se quisesse confirmar que eu estava realmente bem, antes de seguir sua dona. Meu celular tocou. Era uma chamada de vídeo de Leonardo. Atendi e vi meu filho e neto na tela pequena. Mãe, o Miguel queria te ver, disse ele. Estamos preocupados. Vovó tá choiando? Perguntou Miguel.
seu rosto rechonchudo, ocupando quase toda a tela enquanto tentava aproximar-se da câmera. Só um pouquinho, meu amor, respondi, enxugando as lágrimas. Às vezes a gente chora quando está feliz também. Igual quando eu ganho sorvete? Ri, um riso genuíno, libertador. Sim, meu querido, igualzinho. Enquanto me levantava para voltar ao apartamento, senti como se cada passo fosse mais leve que o anterior. O futuro à minha frente era uma página em branco, assustador, sim, mas também infinitamente mais promissor que as páginas do passado, escritas pela mão de outra pessoa. 5 anos se passaram desde aquela audiência virtual que mudou tudo. Ainda me lembro de caminhar sozinha pelo parque naquela manhã, as flores do flamboyant caindo sobre mim como uma chuva vermelha, um batismo de fogo que marcava o início da minha segunda vida. Às vezes, quando acordo cedo demais e a casa ainda está mergulhada no silêncio daquelas horas que não pertencem nem à noite, nem ao dia, sinto o impulso de verificar se fiz algo errado, se mudei algo de lugar, se esqueci algum compromisso importante. O hábito de duvidar de mim mesma não desapareceu como mágica. São cicatrizes que levam tempo para suavizar, talvez nunca desapareçam completamente. Você não vai acreditar no que encontrei, disse Conceição há algumas semanas, enquanto remexia em caixas antigas no sótão da casa de nossa mãe. Era um álbum de fotografias da época da escola. Entre páginas amareladas e cantos desgastados, lá estava eu, aos 16 anos, com um troféu de redação nas mãos, sorrindo com uma confiança que havia esquecido que um dia possuí. Você sempre foi a escritora da família, comentou minha irmã. Lembra como a professora Neuza dizia que você tinha um jeito especial com as palavras? Não lembrava. Essa é uma das feridas mais profundas deixadas por um relacionamento como o meu. Certos pedaços de você simplesmente somem. Como páginas arrancadas de um livro, fica apenas a marca da ausência e a certeza de que algo importante estava ali. No meu segundo ano pós-divórcio, comecei a frequentar um grupo de terapia para mulheres que viveram relacionamentos abusivos. Foi lá que conheci Teresa, uma psicóloga de 70 anos que conduzia as sessões com uma mistura perfeita de firmeza e compaixão. O gaslighting, explicou ela certo dia, é como um ladrão que não apenas rouba seus pertences, mas também as fechaduras, as janelas e até as paredes da sua casa. No fim, você não apenas perdeu coisas, perdeu a noção do próprio espaço, a confiança na sua capacidade de proteger o que é seu. Nas quintas-feiras à tarde, sentávamos em círculo, mulheres de todas as idades, classes sociais e histórias de vida. O que nos unia era aquela sensação familiar de termos sido convencidas, em algum momento, de que não podíamos confiar em nós mesmas. Algumas, como eu, passaram décadas nessa condição. Outras conseguiram sair mais cedo. Maria do Carmo, uma senhora de quase 80 anos, compartilhou algo que nunca esquecerei. Minha neta me perguntou por que eu pedia desculpas tantas vezes, até por coisas pequenas como esbarrar em uma cadeira. Foi aí que percebi que estava pedindo desculpas por existir, por ocupar espaço. Reconheci-me nas palavras dela, nas histórias de todas. Fui percebendo que havia um padrão, uma estrutura quase científica naquele tipo de abuso. Não era caótico ou aleatório, era metódico. Como os arquivos que encontrei no computador de Renato, como um experimento cruel onde eu era tanto o sujeito quanto o objeto. Ano passado, Teresa me convidou para ajudá-la nas sessões, não como terapeuta, nunca tive essa formação, mas como um testemunho vivo. Sua história pode ser a lanterna que ilumina o caminho de outras mulheres, disse ela. A primeira vez que falei para o grupo, minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las no colo. Contei sobre o caderninho escondido na caixa de absorventes, sobre as datas que não batiam, sobre como comecei a duvidar até das cores que via. Como você suspeitou, afinal? Perguntou uma jovem de 30 e poucos anos, os olhos fixos em mim como se eu guardasse algum segredo crucial. Foi meu filho, respondi. Quando ele mencionou que me contou sobre o sexo do bebê e eu não me lembrava, algo finalmente estalou. Não porque fosse diferente dos outros episódios, mas porque envolvia meu neto,
uma nova vida que estava chegando. Acho que algo dentro de mim decidiu que aquela manipulação não podia continuar por mais uma geração. Voltei a escrever, mas não mais escondida em caderninhos secretos. Comecei um diário aberto, com capa colorida, que deixo propositalmente sobre a mesa da sala. É um ato pequeno de rebeldia e afirmação. Estas são minhas palavras, minhas memórias, minha verdade. Em uma página recente, escrevi: Hoje faz 5 anos desde a audiência de divórcio. 5 anos desde que ouvi sua última frase para mim. Você não sabe o que fez. Ele estava certo, mas não da forma como imaginava. Eu realmente não sabia o que estava fazendo. Não tinha ideia da força que ainda existia dentro de mim, adormecida sob camadas e camadas de dúvida. Leonardo se mudou para Belo Horizonte há 2 anos, uma oportunidade de trabalho que não podia recusar. No início, temi que a distância fosse me empurrar de volta para aquele lugar escuro de isolamento, mas descobri que posso dirigir sozinha até lá. Você nunca teve senso de direção, Cida, dizia Renato, que consigo me orientar pelo GPS do celular sem me perder, que as estradas não mudam de lugar apenas para me confundir. No aniversário de 3 anos do Miguel, Renato apareceu sem aviso na festa. Foi a primeira vez que o vi pessoalmente desde o divórcio. Estava mais magro, mais velho, o cabelo completamente grisalho. Por um instante, senti aquela antiga contração no estômago, aquela necessidade de me fazer pequena, invisível. Ele se aproximou, tentou aquele mesmo sorriso de sempre. Você está com uma aparência ótima, Cida. A liberdade te fez bem. Suas palavras eram gentis, mas reconheci o padrão. A insinuação de que antes eu não estava bem, de que havia algo errado comigo que agora, milagrosamente, tinha se resolvido. Estou bem, sim, obrigada, respondi, mantendo a voz firme. E não é a liberdade, Renato, é a verdade que faz bem. Ele piscou, surpreso com minha resposta direta. Notei como seus olhos ainda procuravam fissuras, pontos de entrada, aquela velha dança que conhecíamos tão bem. Vovó, vem ver meu bolo. Miguel chamou do outro lado do salão, salvando-me de continuar aquela conversa. Ao me afastar, senti os olhos de Renato nas minhas costas, mas pela primeira vez em décadas, não me importei com o que ele estava pensando. Isso talvez tenha sido a maior vitória de todas. Recuperar não apenas minha mente, mas meu direito à indiferença. Não precisar me importar com a aprovação ou desaprovação dele. Poder simplesmente existir no mesmo espaço que aquele homem, sem que meu mundo inteiro girasse em torno de suas reações. O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas aprendi que o tempo sozinho não cura feridas como essas. É o tempo combinado com a verdade, com o acolhimento, com a construção paciente de novas certezas. É o tempo preenchido com pequenos atos de coragem, como servir-se uma xícara de café sem procurar aprovação em olhos invisíveis. Hoje, enquanto arrumo meu apartamento pequeno mas ensolarado no centro histórico de São João del Rei, percebo como cada objeto aqui foi escolhido por mim. A toalha de mesa amarela que Conceição achou berrante demais, os quadros de paisagens que comprei na feira de artesanato, o sofá azul que muitos consideram antiquado, tudo reflete minhas escolhas, não as de outra pessoa. Tenho uma rotina tranquila. Trabalho na recepção do consultório médico pela manhã, almoço no pequeno restaurante da Dona Teca, onde todos me conhecem pelo nome, e à tarde me dedico ao grupo de apoio ou às aulas de pintura que comecei a frequentar no ano passado. Nas quintas-feiras, faço chamadas de vídeo com Miguel, que já está com 6 anos e adora me mostrar seus desenhos e contar histórias elaboradas demais para sua idade. Vovó, você acha que existem pessoas más de verdade? Ele me perguntou recentemente, depois de assistir a algum desenho animado com vilões caricatos. A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar nuances de comportamento humano para uma criança de 6 anos? Como falar sobre manipulação e abuso sem manchar sua visão de mundo ainda em formação? Acho que existem pessoas machucadas que acabam machucando outras, respondi após pensar um pouco. E algumas pessoas confundem amor com controle. Como assim? Seu rostinho franzido na tela do celular me fez sorrir.
Quando amamos alguém, queremos que essa pessoa seja feliz sendo quem ela é. Quando queremos controlar alguém, queremos que essa pessoa seja quem achamos que ela deveria ser. Miguel ficou em silêncio, processando a informação com aquela seriedade que às vezes me assusta pela maturidade. Igual a tia Paula deixa eu escolher minha roupa mesmo quando não combina? Perguntou finalmente. Exatamente assim, respondi, sentindo uma onda de gratidão pela nora que estava criando meu neto com tanto respeito à sua autonomia. No último Natal, reunimos toda a família na casa de Conceição, algo que não acontecia há quase uma década, desde que Renato começou a criar desculpas para nos afastar. Éramos 15 pessoas ao redor da mesa. Minha irmã e seu marido, seus 3 filhos com os respectivos cônjuges e crianças, Leonardo, Paula e Miguel. E eu. No meio da ceia, minha sobrinha Luísa propôs um brinde. A tia Cida, que nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Todos ergueram suas taças, mas foi o comentário do pequeno Felipe, filho de Luísa, que mais me tocou. Mamãe disse que você virou do avesso, tia. As risadas encheram a sala decorada com pisca-piscas coloridos e o presépio antigo que era da nossa mãe. Mas havia verdade naquela observação infantil. Eu realmente tinha virado do avesso. Mostrado ao mundo, e principalmente a mim mesma, o que existia por baixo das camadas de dúvida e medo cultivadas por tanto tempo. Feche os olhos por um momento e imagine isso. Passar décadas olhando através de óculos com lentes distorcidas, sendo constantemente lembrado de que sua visão está perfeita e que o problema está no mundo. Então, um dia, alguém retira esses óculos e você vê com clareza pela primeira vez. O choque inicial, a readaptação dolorosa, o processo de reaprender a confiar no que seus próprios olhos veem. Não foi fácil. Ainda não é. Há dias em que acordo e preciso repetir em voz alta. Meu nome é Aparecida dos Santos, tenho 63 anos, sei quem sou e confio nas minhas percepções. Semana passada, recebi uma carta inesperada. O envelope oficial continha uma notificação do Departamento de Ética da universidade onde Renato ainda leciona. Aparentemente, uma ex-aluna reuniu coragem para denunciá-lo por comportamento manipulativo e assédio psicológico. A carta me convidava a testemunhar, se eu desejasse. Fiquei olhando aquele papel por horas, sentada na varanda do meu apartamento, observando o sol se pôr por trás das torres da igreja de São Francisco. Parte de mim queria proteger aquela jovem, contar tudo, evitar que outras passassem pelo que passei. Outra parte hesitava, temendo reabrir feridas que começavam a cicatrizar. Liguei para Teresa naquela noite. "O que você faria?" perguntei. "A pergunta não é o que eu faria", respondeu ela com sua usual sabedoria. "É o que a Aparecida quer fazer." Não a Cida de antes, que buscava a aprovação externa para suas decisões, mas a Aparecida de agora, que sabe o valor do seu próprio testemunho. Esta manhã, enviei minha resposta. Concordei em conversar com a comissão de ética, não com desejo de vingança, mas com a certeza de que minha história poderia ser a confirmação que aquela jovem precisa de que não está louca, de que sua percepção é válida. Estou aprendendo que recuperar a sanidade após anos de gaslighting não é apenas um ato pessoal. É também um ato político, um testemunho para outras pessoas que possam estar vivendo no mesmo labirinto de espelhos distorcidos onde vivi. Ontem, ao arrumar algumas caixas antigas que trouxe da casa que dividia com Renato, encontrei uma foto nossa do início do casamento. Estávamos em frente à igreja matriz, eu com meu vestido simples de renda e o buquê de margaridas que tanto insisti em usar. Ele sorria para a câmera, um braço firmemente ao redor da minha cintura. Olhei longamente para o rosto daquela jovem de 22 anos. Os olhos brilhantes, o sorriso esperançoso, sem ideia do que os próximos 35 anos trariam. Não senti raiva, nem mágoa, apenas uma compaixão profunda por aquela versão mais jovem de mim mesma. Guardei a foto novamente na caixa, não para escondê-la, mas porque ela faz parte da minha história, não do meu presente. Se você está se perguntando se foi tudo em vão esses 35 anos,
Posso dizer com certeza que não. Desses anos vieram meu filho, meu neto, amizades que sobreviveram apesar de tudo. E veio também esta versão de mim que sou hoje. Mais forte por ter sido quebrada, mais sábia por ter sido enganada, mais gentil comigo mesma por saber o custo da autodúvida. Na terapia, aprendemos sobre recaídas, aqueles momentos em que voltamos a padrões antigos de pensamento. Ainda acontece. Há dias em que me pego procurando aprovação antes de tomar decisões simples, ou em que me desculpo excessivamente por ocupar espaço. Mas agora reconheço esses momentos pelo que são. Ecos de um passado que não define mais meu presente. Esta tarde, vou encontrar minhas amigas do grupo de apoio para um café na praça. Depois passarei na livraria para comprar um novo diário. O atual está quase no fim. À noite, assistirei àquela novela das 9 que todos estão comentando. Decisões simples, rotineiras até, mas todas minhas. Se você está ouvindo esta história e algo nela ressoa dentro de você, se alguma parte de você se pergunta se talvez, apenas talvez, não seja sua memória o problema, saiba que não está sozinha. Saiba que é possível encontrar o caminho de volta para si mesma, mesmo quando todos os mapas foram deliberadamente alterados para te manter perdida. Meu nome é Aparecida dos Santos, tenho 63 anos. Fui casada por 35 anos com um homem que sistematicamente me fez duvidar da minha própria mente. Hoje, 5 anos após nosso divórcio, ainda estou reaprendendo a confiar em mim mesma. E a cada manhã, quando acordo e escolho a roupa que vou vestir, o café que vou tomar, as palavras que vou dizer, cada pequena escolha é uma afirmação silenciosa. Esta é minha vida. Esta é minha verdade. E ninguém mais pode me convencer do contrário. Gostou do vídeo? Então, aproveite. No primeiro comentário fixado, você encontra um e-book gratuito cheio de receitas de chás das nossas avós, para você cuidar da saúde e trazer boas memórias de aconchego. Clique e garanta já o seu.